E aí galera, a gente está hoje aqui no Café Esmeralda 29 para bater um papo com Gustavo Cerbasi, que é autor de 2 livros, Casais Inteligentes Enriquecem Junto e Adeus à Aposentadoria. Vamos bater um papo com ele? Chega mais! Bom, Gustavo, bem-vindo. Inicialmente, obrigado pela participação. A gente aqui do Fala está muito feliz em receber você aqui para, enfim, dividir experiência, compartilhar um pouquinho das nossas dúvidas aqui, ver se a gente consegue, enfim, chegar à nossa futura e desejada aposentadoria o mais breve possível. A gente abrir aqui para o nosso bate-papo para você contar um pouco sobre esse livro novo, que é o Adeus à Aposentadoria, contar um pouco desse conceito de como conquistar de uma forma saudável essa independência financeira, que é tão, teoricamente, tão polêmica num país que a gente tem tanta, enfim, diferença social, um abismo, né, na verdade, social e cultural, enfim, em termos de população. Eu queria abrir para esse bate-papo aqui para que você contasse um pouco sobre esse livro para a gente. Bom, primeiro, já falei que dos livros que eu escrevi, sempre procurei responder a dúvidas não respondidas dos livros anteriores. Mas tem um assunto que me incomoda, ou me incomodou durante muito tempo, que é justamente o tema aposentadoria. Que sempre que eu falava de construção de um futuro rico para universitários, ou para quem está se casando, ou para quem está tendo filhos, as lições vinham muito práticas. Pô, legal, estava faltando isso, agora eu sei o que eu vou fazer. Sempre que eu ouvia alguém perto de se aposentar ou aposentado, o clima já era diferente, já não tinha aquele otimismo, mas sim algo, faltou fazer alguma coisa, ou eu fiz o que eu achava que tinha que fazer, mas cheguei a um resultado que eu não estou feliz. Então sempre a aposentadoria foi vista como um lado negro das finanças pessoais. Se você for ver hoje, o que é aposentadoria? As pessoas todas, ou quase todas, seguem um modelo em que se esforçam para fazer poupança, que é um processo que não traz realização, né? Eu cortar gastos e juntar dinheiro não é um negócio que me faz feliz. E que teoricamente a gente tem como uma certeza, né? A gente aprende desde pequeno que a gente tem que cortar gastos e poupar para chegar num futuro mais tranquilo, né? Exatamente, mas tem um erro aí, a gente tem que refinar um pouquinho essa escolha. Então, né, a reflexão é, cortar gastos nos faz felizes? Não faz. Poupar nos traz realização? Não, principalmente no começo, que você poupa, você corta R$100 por mês, no final do ano você tem 1.200 e pouquinho. Por pouquinho é o benefício que eu tenho em troca de um cinema que eu perdi, de uma viagem, de uma balada. Qual a vantagem, né? Então, o processo não é legal no começo, o processo é sofrido no meio, quando a pessoa acha que está poupando, acontecem os imprevistos, mudei de emprego, um gasto novo, casamento, filhos e tal. Então, tem várias turbulências. E quando a pessoa chega lá na conquista dela, ufa, me aposentei, ela chega à conclusão que aquele dinheiro não é suficiente. Ou seja, frustrante no começo, no meio e no fim. Deveria ter poupado mais? Se poupasse mais, teria vivido menos. Então, como equilibrar esse processo todo? No fundo, é um erro grave você pensar em se aposentar numa certa idade, mas aposentar no sentido de parar completamente de trabalhar. As pessoas têm que acreditar que vão trabalhar para sempre. Puxa, mas vou aguentar? É um erro grave a pessoa acreditar que tem que sofrer a carreira toda. Sofrer é no começo. Sofrer é para eu mostrar o meu valor e poder dar um próximo passo na carreira. Se esse passo não acontece, tem que mudar de carreira. Ah, mas eu não consigo, porque as pessoas assumem dívidas muito grandes. O universitário começa a trabalhar, o primeiro sonho dele é comprar um carro, né? Alguns anos depois é comprar uma casa e começa a acumular prestação. Chega uma hora que o cara sabe que está ganhando pouco, sabe que não está feliz, mas que ele não pode largar aquele emprego, se largar não consegue pagar as prestações que assumiu. Então ele criou uma jaula para ele. Então qual que é o segredo, né? O que eu discuto profundamente no livro Adeus à Aposentadoria? Primeiro, se você vai trabalhar por mais tempo, você tem que ter mais qualidade de vida. Tem que aproveitar melhor o seu presente. Isso envolve gastos. Então, cuidado para não adotar um estilo de vida muito caro, em termos de casa, em termos de carro. Tem que ter uma casa, tem que ter um carro, mas prefira um custo fixo menor para que você gaste muito mais com qualidade de vida, com lazer, com cultura, com experiências de vida. Isso faz você não só uma pessoa mais rica, em termos de viver mesmo, mas uma pessoa mais motivada. Outra, né, a pessoa que trabalha melhor, que está mais motivada, ela tende a aumentar sua renda, ela tende a vitaminar sua carreira. Quem que chega melhor para trabalhar? O cara que foi no show da banda favorita no fim de semana ou o cara que ficou espalhando contas na mesa para ver o que vai conseguir pagar? Eu tenho que aproveitar. Então, o gastar bem é parte do processo. O jovem universitário que está começando ali sua carreira, está começando ali está iniciando ali, né, a sua vida
em todo sentido, né? Profissional, amorosa, financeira, ele já começa, por exemplo, em alguns casos, com um endividamento para financiar os estudos. Esse cara que já começa numa situação mais delicada de financiamento, como é que ele faz para sair desse processo, para que ele se torne vicioso? Eu diria que o financiamento não é totalmente ruim, né? Até porque uma pessoa que ganha menos do que custa a faculdade, ela está quase que automaticamente qualificada a um FIES, a um financiamento estudantil, nem que seja uma bolsa parcial. Isso não é um problema, né? Se eu uso o crédito para financiar conhecimento, educação, se eu uso o crédito para comprar um notebook, se eu uso o crédito para comprar uma ferramenta de trabalho, um veículo que vai me transportar para um emprego mais distante, eu estou investindo em algo que vai viabilizar uma renda que não seria viável sem aquela oportunidade, né? Então, existem as dívidas boas e as dívidas ruins. Eu tenho que entender, toda vez que eu tomar dinheiro emprestado, o quanto que eu estou ganhando com aquilo. Ah, estou ganhando a realização de comprar uma roupa nova. Pô, dane-se a roupa nova. Você está ganhando um custo a mais por essa roupa que custaria menos se você poupasse o dinheiro, né? O importante é que todo crédito ou deve ser para aumentar minha renda, minha riqueza, ou para preservar planos. Tem umas convenções que muitas vezes eu não adoto, por exemplo, essa coisa de, sabe, eu quero ter um casamento, eu quero ter uma cerimônia gigantesca de casamento, eu quero ter um carro X. Eu acho que isso atrapalha muito na vida de muitas pessoas, porque elas acabam aderindo isso na cabeça delas, sendo que às vezes elas nem precisam daquilo e elas colocam isso na cabeça e não tira isso, acaba sendo a prioridade delas. Elas falam, olha, eu preciso ter essa cerimônia de casamento, eu preciso ter esse carro, eu preciso ter esse tipo de roupa e é isso que vai, sei lá, me incluir socialmente, alguma coisa assim. Como lidar com essas convenções sociais, né? Essa coisa do consumismo. A negação, né? Exatamente, porque às vezes você aprende que você tem que ter alguma coisa que na verdade não necessariamente você quer. Mas você tem que passar por aquele padrão ou por aquele momento, né? E isso acaba te quebrando, né? Acaba quebrando, então. Mas nós temos uma evolução importante para a nossa sociedade brasileira, que é abandonar um pouco o estilo do ter e tentar ser mais o ser, né? Eu sou uma pessoa diferente. Por quê? Nós somos latinos, né? Origem latina. E uma característica muito marcante das sociedades latinas é que as pessoas valorizam muito a aparência. Então, o meu vizinho pode estar com um carro fantástico, vestindo uma roupa de marca, morando numa casa bacana. Desculpe a palavra, ele pode estar fudido no banco, mas ninguém percebe a conta financeira dele, então o que importa é o que ele demonstra ali, né? Então, o que é fundamental é entender que muitas vezes aquilo que eu tento provar para os outros está arruinando a minha vida financeira. E seria muito mais interessante as pessoas... você tocou no assunto do casamento, né? Ah, eu quero ter um casamento. Pô, eu fui em incontáveis casamentos, você vê as pessoas gastando 80 mil, 100 mil, 120 mil reais, e o que tem? A melhor flor, a melhor banda, a melhor igreja, o melhor buffet, a melhor celebração, e os convidados falando, aquela outra festa que eu fui estava um pouco melhor. Porra, você põe tudo do melhor e ainda fica aquela comparação do detalhe que ninguém sai comentando. Agora, se você vai numa festa, pode ser simples, pode ser na paróquia da igreja que o casal cresceu, pode ser na praia, pode ser num sítio. Mas se alguém fez uma poesia para o outro, ou se algum convidado fez uma música especial para o casal, ou se um prato servido foi cozinhado pela avó de um dos dois, aquilo marca muito e às vezes não custou nada. Então, nós temos que aprender que uma celebração tem que ser algo marcante, e o marcante não é caro. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo em relação à aposentadoria, o que eu acho que a gente pode concluir então é que a melhor forma de poupar é sendo criativo. É alguma coisa assim? Você estava dividindo com a gente um pouco na verdade, de opinião, de atitude, de conseguir contornar situações um pouco mais difíceis. Então, em vez de eu ir jantar fora, eu aprendi a cozinhar junto com a minha esposa. Exatamente. Enfim, e assim sucessivamente em diferentes situações. A gente tem que usar então um pouco dessa criatividade do brasileiro, que tem até um pouquinho mais, teoricamente, do que em outros países, para a gente conseguir essa independência financeira. E ainda pegando um pouquinho no gancho, eu te pedi para falar antes, o que você entende como independência financeira? Tá, bom, acho que eu vou inverter na verdade a resposta. É importante entender que a criatividade é uma moeda tão poderosa quanto o dinheiro, né? Eu, com tempo, com pesquisa, eu faço coisas que talvez muito dinheiro não faria, né? Eu posso ter o sonho de fazer uma grande viagem e com a devida pesquisa, com a devida dedicação, eu posso encontrar pacotes de viagem muito mais baratos, ou de última hora, ou uma promoção relâmpago, ou alguma coisa que viabilize sonhos que às vezes exigiriam meses de poupança.
como eu falei, eu aprendi a cozinhar com a minha esposa. Hoje minha condição financeira é muito confortável, mas meus amigos fazem questão de vir à minha casa, porque na minha casa sempre tem um prato diferente. Quem está aprendendo a cozinhar alguma coisa tem os equipamentos para cozinhar em casa. Inicialmente isso começou com uma certa defesa contra a violência de São Paulo, né? A onda dos arrastões e tal. Sair à noite ficou difícil. Hoje, basicamente, é porque nós percebemos que é muito mais legal em casa, sem hora para acabar, a conta fica mais barata, as crianças ficam à vontade. E virou um momento econômico, descontraído, criativo. Às vezes a comida dá errada, vamos pedir a pizza, paciência, né? Mas acho que isso faz parte de todo o processo de enriquecimento. O enriquecimento ele não é trocar o presente pelo futuro, não é cortar gastos agora, ficar infeliz para garantir a felicidade amanhã. Pode ser que amanhã não chegue. Então eu tenho que ter uma vida feliz hoje, então tenha criatividade no consumo de hoje, encontrar realização, tem que gastar o máximo que eu posso, na verdade, para aproveitar mais experiências, poupar o mínimo que eu preciso, com criatividade, com inteligência, com dedicação, curiosidade para aquilo se transformar em rentabilidade maior, para que eu mantenha no futuro o bom estilo de vida que eu tenho hoje. Isso vale especialmente para os jovens, porque eu vejo muito jovem falar que não faz questão de pensar no futuro, na aposentadoria, na poupança agora, porque quer aproveitar a juventude. E depois, quando passar essa fase, começa a se dedicar um pouco mais ao futuro. Eu quero que minha juventude não acabe nunca. Eu quero viver bem para sempre, né? Então eu quero ter realmente um estilo de vida que seja perpétuo e não cair numa situação que agora passou a fase da curtição porque decidi casar ou decidi ter filhos. Não, a gente vai ver que tem jovens de 90 anos vivendo muito bem e tem velhos de 40 sem liberdade nenhuma porque se aprisionaram num estilo de vida muito caro, nas dívidas, no insucesso na carreira. Então, aí sim, respondendo a sua pergunta sobre independência financeira, a independência financeira, talvez a maioria não consiga alcançar a independência plena, que é eu ter aquela poupança que é suficiente para, com seus rendimentos, pagar meu custo de vida. Mas a partir do momento que eu tenho a sensação de que eu tenho algo a meio caminho disso, né? Uma condição de que, puxa, meu patrimônio hoje aplicado no banco rende metade do meu salário, né? Eu rende 1/3 do meu salário. Se eu perder o emprego, eu consigo me manter por muitos meses. Ou se eu trabalhar metade desse patrimônio, eu consigo montar um negócio que me gere uma renda maior que a que eu tenho no trabalho. Isso já é independência financeira. Já é a liberdade de... Eu cansei de engolir sapo na carreira, eu abandono a carreira, eu me aposento e vou partir para uma iniciativa de realização pessoal, mudar a carreira, fazer aquele curso dos sonhos que eu desisti de fazer porque não ia dar grana. Não, né? Você refém desse salário mensal. Exatamente. Até porque com a experiência, o que parece ser uma carreira difícil para quem está começando, lá na frente pode ser uma carreira apaixonante. Então acho que as pessoas têm que buscar sonhos e a pior coisa que pode ser feita é estabelecer a aposentadoria como um ponto final, né? Eu acho que é um ponto inicial, é onde começa a melhor parte. Espero que as pessoas se aposentem mais cedo, né, para poderem aproveitar por muito mais tempo essa fase mais interessante. Legal. Gustavo, obrigado pelo bate-papo aqui com a gente. Eu quero agradecer ao Emílio e ao Marcelo também que participaram aqui com a gente. Galera, até o próximo programa. É isso aí.